Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live. Então, a live de hoje. Olá, Mila. Olá, pessoal do Facebook. Estamos aqui hoje para mais uma live. E o tema que foi escolhido foi. Oi, Marcela, seja bem-vinda. Então, boa noite. Hoje estamos aqui para a gente conversar sobre o tema que a maioria escolheu e votou, que eu coloquei hoje para ser votado, que é sobre o que fazer quando os pais divergem na forma de educar os filhos, né? Então, é um desafio isso. Enquanto Olá, olá, pessoal chegando. Desculpa que a internet aqui já começou ruim, mas eu mudei aqui pro meu celular. Vamos ver se vai, né? Boa noite, Nath. Boa noite, Mônica. Sejam bem-vindas para nossa live. Opa! Opa, desculpa, pessoal. A internet aqui tá funcionando muito bem, não. Aqui na clínica a internet é um pouco ruim. Então, para o pessoal que chegou agora, eu estava dizendo que o que foi mais votado. Oi, Mari! Que o que foi mais votado hoje dos temas que eu coloquei foi o que fazer quando os pais divergem na forma de educar os filhos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E vocês? Vocês que estão chegando agora, enquanto o pessoal não chega para a gente começar a falar, conversar sobre o conteúdo, me digam vocês, como que é aí na casa de vocês? Vocês divergem com o esposo, com o pai das crianças, eles divergem com vocês, ou não? Existe uma sintonia, uma harmonia? O que que acontece? Pode deixar, Marcela, eu sempre salvo. Aí, depois que termina, fica salvo por 24 horas, tá bom? A live fica aí disponível, tá? Para vocês assistirem. Quem não puder participar, pode assistir depois, tá? Então, eu quero saber de vocês. Como que vocês fazem aí na casa de vocês? Vocês divergem? Vocês não divergem? Me conta aí um pouquinho, quem tá chegando agora. Me fale um pouquinho de vocês, enquanto isso a gente vai esperando o pessoal ir chegando para a gente começar. Na casa de vocês divergem? Olha, na minha experiência pessoal, como eu não convivi com meu pai, então eu não tive isso. Tive a forma de educar da minha mãe e da minha avó e elas eram bem alinhadinhas assim, não tinha muita divergência não. O que eu percebo é que aqui na minha experiência profissional é que aqui no consultório existe muito, aparece muito assim essa dificuldade dos pais, né? Porque é, ah, eu acho que deve punir, bater, colocar de castigo. Não, eu acho que não deve. Ah, e quando um vai, né, educar a criança, ou corrigir ela, ou chamar atenção por algum motivo, ou conversar, o outro sente mal, interfere. Então, muitos conflitos dentro dessa relação parental. Ah, Mila, não tem divergência, não? Que legal isso, hein? Essa sintonia é bom. Mesmo que tenha divergência, mas que seja possível, né? A gente conversar. Então, o primeiro ponto é quando a gente pensa assim:
Ops, peraí. O primeiro ponto é quando a gente pensa que quando a gente casa, né, eu costumo dizer assim, quando a gente casa, a gente traz junto uma malinha, né? E essa malinha vem cheia de coisas nossas, da nossa história. E nessa malinha costuma vir as nossas crenças, os nossos valores, né? Os nossos conceitos. Então, isso tudo vem junto com a gente quando a gente casa. Eu crio o Biel sozinha, moramos eu e ele, mas sempre ele tem contato com meus pais. Ah, entendi, Marcela. Em casa eu brigo, mas não bato. Pessoas me dizem que é preciso colocar de castigo, às vezes dá um tapinha, mas eu não consigo. Nossa, pessoas dizem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que a gente escuta e esse é um tema que eu quero colocar depois para a gente conversar. Quando os familiares e outras pessoas tentam interferir na forma da gente educar. Mas isso é tema para uma outra ocasião. Então, eu vou voltar nesse tema aqui, Marcela. Marcela, mas é um desafio educar sozinha, né? Parabéns para você. Tá vivendo esse desafio aí. Força, mulher. Né? Porque ser mãe é uma dádiva mesmo. Então, voltando, quando a gente casa, a gente traz essa malinha cheia de emoções, né? Cheia dos nossos conceitos, valores e crenças sobre a vida, sobre nós mesmos. E quando a gente casa, a gente traz a nossa malinha e a outra pessoa traz a malinha dela. Mas aí quando a gente chega assim, parece que aí você abre essa malinha emocional e aí você vai tirando as coisas e parece que as suas coisas não cabem no mesmo guarda-roupa que as coisas da malinha do outro, né? Que também veio com as crenças, com valores, com os pensamentos sobre a vida, sobre a sua história, os modelos parentais que eles tiveram. Então, quando você coloca assim no guarda-roupa, metaforicamente falando, né? É, colocando assim as coisas parece que não cabem, não se ajeitam, mas à medida que a gente vai convivendo, a gente vai fazendo as coisas se encaixarem, fazendo caberem ali e vai alinhando até para dar certo, né? E aí depois, quando a gente constitui essa família primeiro de homem e mulher, de casal, aí a gente aí vê os filhos, né? A gente quer ter filhos e aí a gente vem ver os filhos. E se a gente alinhou ali enquanto casal, conseguiu, né, um certo alinhamento, uma harmonia, quando vem os filhos, parece que se torna tudo uma bagunça. E a gente começa alguns conflitos, porque, meus pais não gritavam comigo, meus pais não falavam palavrões, minha mãe não me colocava de castigo, na minha casa um tapinha não era nada, eu virei gente por causa disso, na minha casa a gente conversava, na minha casa meu pai só de olhar a gente já entendia. E aí começam as divergências. E a primeira coisa nisso tudo é assim, a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque se você quer educar os filhos, como que vocês vão educar cada um? É como assim, tá eu, meu esposo, filho no meio, e eu falo, vamos para direita, não, vamos para esquerda. Aí eu puxo a criança, vamos para direita, não, vamos para esquerda, vamos para direita, vamos para esquerda. E a criança fica ali, no meio. Um pouco ela vai para um lado, um pouco ela vai para o outro. Então, a primeira coisa é reconhecer, né, um para o outro que realmente nós tivemos modelos parentais diferentes, nós viemos de uma estrutura familiar diferente, porque não é igual mesmo, é fato, somos seres únicos. E cada estrutura familiar pode ter semelhanças, mas não é igual. Então, assim, reconhecer isso. Não significa que, o do fulano é mais certo, o meu é mais errado. Não, isso não é o que tem relevância. O primeiro passo é reconheça. Nós temos educações diferentes, tivemos modelos diferentes, né? E isso não significa que eu seja o mais certo ou o mais errado. Significa que existe uma diferença aí. Mas o que é possível a gente fazer para alinhar as ideias? Então, e o segundo ponto é isso. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar? Às vezes até ouvir a história
olha, meu pai fazia assim, minha mãe fazia desse jeito. Ah, minha mãe fazia assim, meu pai fazia desse outro jeito. Ou não, era só minha mãe, ou era só meu pai. Ah, eles educaram assim. Sim, eles educaram da melhor forma possível. Naquela época, naquele tempo, daquele jeito. Hoje são outros tempos, outra época, outras formas. Né? Não é possível educar. E daqui a um tempo, capaz que não é possível educar como nós educamos hoje. As coisas vão mudando. E então a gente conversa sobre isso, para alinhar, para tipo assim, qual então é a melhor forma que a gente pode ajustar tanto um pouco da minha história, tanto um pouco da sua história, para educar os nossos filhos, para que a gente não coloque a criança nessa confusão de por que lado eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para onde? Vou para que lado? Né? Como que eu faço isso? Então, primeiro a gente valida a história de cada um, e depois a gente conversa como fazer. Muitas vezes a gente até chega numa conclusão de que nem a minha história, né, nem a minha forma de educar, nem a sua, são formas que a gente percebe que vão favorecer o desenvolvimento saudável, que são formas respeitosas, amorosas, né, de educar a criança e prepará-la para a vida. Então, por isso que é ótimo conversar sobre isso, né? E primeiro validar as dores do outro. Porque muitas vezes o outro bate, o outro pune, porque é o único recurso que ele vê. Outras vezes ele apanhou tanto, foi tão punido, que hoje em dia ele extinguiu isso. E aí, às vezes, ele, né, é permissivo demais. Então, reconhecer a história, porque a pessoa se sente validada. E depois, e como que a gente pode fazer isso? Né? Alinhar, para não causar confusão, né, com a criança fica confusa. Opa, para onde que eu vou? Quem que eu escuto? Como que eu faço? Né? E o terceiro ponto é não desautorize ou desqualifique a pessoa quando ela tiver, um dos pais quando ele estiver educando o filho. Eu costumo dizer que você está dando arma para o seu filho usar contra você. Você está achando, não, você não deve fazer isso, não grita. Tudo bem que você discorda, tudo bem que você, né, uma vez eu escutei a mãe falar assim, nossa, Hannah, eu fiquei tão angustiada, eu senti tão mal de ver ele dar aquelas cintadas, né, na criança, que eu entrei na frente e comecei a discutir e a defender a criança. Eu entendo isso, mas respire fundo, dê um tempo, saia de perto e entenda que isso toca também em você, nas suas feridas e na sua história, em quem você é. Dê um tempo e depois disso tem uma conversa respeitosa e amorosa com o outro, no sentido de mostrar como que você se sente, como isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança, como essa forma de educar também é prejudicial. Porque muitas vezes o outro ainda não teve essa percepção, esse olhar. Ele só age instintivamente de acordo com o que ele acredita que é o melhor. Então, não desqualifique, não xingue, não trate mal na frente da criança. Porque, por que, Hannah, que é uma arma contra você mesmo depois, apontada contra você? Porque a criança, ela vai perceber que ela vai se aliar àquele, né, que a defende. Então, e aí ela vai usar desse recurso depois contra o outro. Aí ela muda. Vamos supor, se o outro hoje, se hoje você tá mais bonzinho, o outro tá mais bravo, mais irritado, aí eu fico do lado do bonzinho. Aí depois eu passo pro lado do outro. E aí, à medida que me convém, a criança vai aprendendo a ficar de um lado e de outro. E acaba que isso vai provocando conflitos entre os pais. Olá, pessoal que estão chegando. Nós estamos falando sobre o que fazer quando os pais divergem na educação dos filhos. Então, esse é o terceiro ponto, né? De não desqualificar, destratar ou desautorizar um dos genitores quando ele está educando a criança, né? Ou achando que está educando, ou chamando a atenção da criança, ou conversando alguma coisa com a criança por alguma coisa que aconteceu. Então, espere o momento ideal para ter essa conversa. Né? Não queira fazer isso de uma vez, não. O quarto ponto é não seja boazinha ou bonzinho da situação. Eu quero ser aquele pai bom, aquele pai que faz tudo, e o outro vai ser aquele que sempre toma as decisões.
Então, é muitas vezes que a gente percebe, assim, que a criança fala, ah, eu posso ir para casa do meu amigo hoje à tarde, vamos supor, ou então, ah, eu posso comer chocolate ou chupar balinha aí. Ah, pede sua mãe. Ah, não, pede seu pai. Não, é sua mãe que sabe. Ah, não, é seu pai que sabe. E fica esse joguinho, né? Até que um fala: não, você não vai comer balinha hoje porque hoje não é dia de balinha. Ou não, você não vai para casa dos seus amigos porque você fez algo assim assado, né? Tem essas punições veladas assim. Enfim, e aí aquele que decide dar o não é aquele que é o mal. E aí é o outro que é o bom. E aí fica nessa esse jogo e a criança fica no meio desse jogo e ela fica aprendendo que existe um que é bom, né, que vai ajudá-la e existe o outro que é mal, que vai dizer o não. Isso não favorece a criança, não desenvolve responsabilidade e habilidade na criança, pelo contrário, vai ajudar ela a ficar confusa, muitas vezes a ficar dissimulada, porque ela não sabe o que fazer e fica no meio do jogo dos pais. O ideal é, se vocês ainda não decidiram o que vão fazer, digam, nós iremos conversar, nós vamos decidir e te daremos a resposta depois. Se vocês já conversaram sobre o assunto e já sabem o que vão fazer, então vocês vão dizer para a criança, olha, e nós decidimos que isso não é possível agora. Então, não é possível. Nós, não foi o pai, ou foi a mãe, ou foi só um. Ambos decidiram a mesma coisa, estar alinhado, porque isso fortalece a figura de autoridade. E é muito bom a criança ter essa ideia, porque quando a criança percebe que existe uma fragilidade na relação dos pais, na forma dos pais educar, ela entra nesse caminho, ela entra nesse meio e nesse jogo e nessa disputa para conseguir o que quer. E às vezes faz aliança com um contra o outro e vice-versa. E aí vai gerando conflitos dentro dessa relação paterna. Então a gente tem que tomar cuidado, alinhar até para ajudar a criança. Opa, peraí, meu pai e minha mãe não tem isso aqui, pede fulano, pede ciclano. Eles sabem, quando eles falam, são os dois decidem, os dois sabem o que é melhor para mim, né? Então essa é a quarta coisa, é o quarto passo. E o quinto passo é para divergirem, para decidirem juntos algo para a criança em que divergem. Então, o quinto passo, se vocês estiverem divergindo sobre algo, vamos supor, eu acredito que se a criança for na excursão da escola, isso é perigoso para a criança, e o outro, não, acho que a criança já tem capacidade de ir para a escola, e isso começa a ser uma divergência entre vocês, sentem e conversem, avaliem e perguntem para si mesmo, é perigoso para a criança? A criança não vai estar sendo monitorada ou acompanhada? Tem algo que pode provocar risco de segurança e a sua saúde? Porque o que a gente priorizar é a segurança, a saúde e o bem-estar da criança. Então, muitas vezes, para decidir algo, tem pais que falam, não, os meninos já podem ir. A mãe, não, pelo amor de Deus, ele não pode, não. Ele não consegue, não. Então, às vezes, um é muito permissivo, o outro é muito autoritário. Então, ele já consegue, já dá conta. Então, vamos achar o meio termo, vamos avaliar. Se a criança, para ir, ela tem, vou para casa do colega, mas eu tenho segura, a criança lá vai ter uma pessoa adulta, vai ter segurança, não vai estar correndo risco a sua saúde, nem sua segurança, nem sua integridade física e emocional. Então, tudo bem. Né, decidam juntos sobre isso. E se, no caso, assim, a gente não decide, não consegue, a gente diverge muito, gente, procura ajuda profissional. Para um psicólogo, né, um educador parental, para vocês alinharem as ideias e começarem a decidirem juntos. Esqueçam disputa de poder entre pai e mãe. Né? Isso não tem que ser, eu tenho que disputar para ver quem manda, quem decide, quem que a criança vai amar mais, quem que ela vai gostar mais, com quem que ela vai querer mais ficar. Não, isso você adoece seu filho.
E eu acredito que os pais e mães não querem filhos adoecidos, né? A gente quer crianças fortes, brilhantes, preparadas para a vida. E para conseguir isso, elas têm que o pai e a mãe amam elas, as amam. E que por amá-las, eles vão dizer não juntos, sim juntos, para ensiná-las a lidar com a vida, a lidar com as frustrações, para ir orientando de forma respeitosa, amorosa, com firmeza e gentileza. Então é isso. Não entrem em jogos, não disputem poder entre pai e mãe. Não queira ser o mais amado. Queira simplesmente ser aquele que está amando o seu filho e orientando e cuidando dele para que ele se desenvolva de forma saudável. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tem alguma pergunta? Tem algo mais que vocês queiram falar? Eu gosto muito de conversar sobre esse tema. Tem muitos pais que vêm aqui e divergem muito na forma de educar. E à medida que a gente olha para a gente, olha para a nossa história, e a gente olha para a história do outro, reconhece, valida, acolhe, a gente consegue ficar mais aliviado e a entender o outro, a ser empático e a conseguir juntos educar da melhor forma possível, né? Porque as crianças são incríveis. Eu admiro demais potencial que cada criança tem e o que a gente precisa e o que a gente quer é desenvolver esse potencial, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiserem conversar sobre algo, deixa lá no direct. Eu vou ficando por aqui. Foi ótimo estar com vocês hoje e até a próxima terça. Horas estaremos aqui. Vou lançar de novo outro tema. Mandem temas para mim que vocês querem falar, que a gente vai conversar. Marcela, queria saber a partir de quantos anos a criança já entende sobre o castigo, desde quando temos que ser mais duros na briga. Então, Marcela, castigo, a punição não leva a nada, né? Já tem um tempo, meu Instagram é sobre isso, punir. Por que você quer punir uma criança, fazê-la pensar sobre algo, primeiro fazendo se sentir pior? Imagine se o seu chefe começa a te punir. Você vai buscar tentar ser melhor ou você vai ficar magoado, ressentido, buscando vingança, retaliação, ou um jeito, né, de se dar bem, de burlar a situação? Então, eu acho que castigo não é a melhor forma, não. Pense em consequências lógicas. Consequências lógicas, na verdade, consequências naturais. Elas podem ser aprendidas desde bebê. Quando o bebê nasce, ele já vai aprendendo a se relacionar com o ambiente. Igual quando ele chora. Ele chora porque ele tem uma necessidade de ter a mãe por perto, de ser amamentado, de ter o carinho. Então ele já vai aprendendo. Muitas vezes ele chora, não é por fome, é porque quer a presença. E aí a mãe vem toda correndo e dá peito. Aí passa um prazo e ele chora, dá peito. Dá peito. Então o que ele vai aprender? Ele vai aprender, eu choro, ganho peito. Então, quando a gente pensa consequências naturais, a gente pensa que a criança já vai aprendendo a lidar com isso. Hannah, o que é consequência natural? Vamos supor, a criança derramou leite em cima da mesa. O que ela deveria fazer? Qual que seria a consequência natural disso? O leite. Não é limpar a mesa inteira, o chão, lavar lá fora, não. A consequência natural é limpar o leite onde derramou, né? Então, quando você pensa nisso, Marcela, pensa nesse sentido. Em outro momento eu posso vir falar sobre as consequências naturais e orientar. Mas qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, tem alguns posts que eu falo sobre isso, tá? E sobre outras formas mais respeitosas, amorosas e gentis de ensinar limites para a criança. Ela aprende, tá bom? Fui, beijo então para vocês.